Sabe, existe um poema, um texto de milhares de anos, que faz uma pergunta que, olha, acho que quase todo mundo já se fez um dia olhando para as estrelas. É sobre essa pergunta que vamos conversar hoje. Pois é, a grande questão é essa. Usando esse texto antigo como nosso guia, vamos tentar entender um pouco melhor qual é o nosso lugar no meio dessa imensidão toda do universo. Bom, para a gente mergulhar nisso, vamos começar exatamente como o próprio Salmo começa, com uma declaração de majestade bem poderosa, que já define o tom de toda a reflexão. Olha só, esse primeiro verso, ele não está só começando o poema, né? Ele define a escala de tudo. A ideia aqui é de uma admiração tão grande que não cabe só na terra, ela se estende até os céus. Isso cria um clima de profundo respeito desde o início. E aí, logo em seguida, o poema já nos joga uma imagem bem curiosa: a força vindo da boca das crianças. É um paradoxo que sugere que o poder e a verdade podem surgir dos lugares mais inesperados. Vale a pena guardar essa ideia, porque ela vai ecoar mais pra frente. E agora a câmera, digamos assim, muda completamente de ângulo. A gente sai da Terra e vai lá para cima contemplar os céus. A escala fica, nossa, verdadeiramente cósmica. Aqui é um convite, né? Para a gente parar um pouco e só imaginar, olhar para o céu à noite e sentir todo o peso, toda a beleza do que está lá em cima. E tem um detalhe aqui que é fascinante. O texto não fala obra das tuas mãos, mas sim dos teus dedos. Isso sugere um trabalho, sabe, delicado, preciso, quase artístico, mesmo na criação de algo tão gigantesco como o universo. E pronto, a cena está completa. A lua, as estrelas, elas não estão ali por acaso. Foram preparadas, posicionadas com uma intenção. O resultado é a imagem de um cosmos com uma ordem e uma beleza que realmente impressionam. E toda essa visão cósmica, essa sensação de que somos tão pequenos diante do infinito, tudo isso nos leva diretamente para a pergunta central do poema. Diante a lua, das estrelas, dessa imensidão toda, a pergunta surge quase que inevitavelmente. Afinal, o que é um ser humano? Em meio a toda essa glória cósmica, qual é o nosso significado? É um contraste brutal entre o infinito e o finito, né? E é aqui que vem a resposta do Salmo. E olha, ela é tão inesperada quanto profunda. E desafia aquela sensação de insignificância que a pergunta anterior podia ter criado na gente. A resposta simplesmente vira o jogo. Em vez de dizer que somos insignificantes, o texto descreve a humanidade como pouco menor que os anjos e coroada de glória e de honra. É uma declaração de valor, de uma dignidade extraordinária. Mas essa honra toda não é só um título passivo, sabe? Ela vem com um papel ativo, uma responsabilidade específica, que o texto chama de domínio. É uma posição de autoridade e também de cuidado. E o alcance desse domínio é vasto. O conceito se torna bem concreto quando o poema começa a listar os reinos da natureza. Vai de ovelhas e bois até os peixes lá no fundo do mar. Tudo é colocado sobre a esfera da responsabilidade humana. Então, depois dessa jornada toda, que foi do céu à terra, da imensidão do cosmos à posição especial da humanidade, o poema fecha o círculo, retornando lá para o começo. O último verso é idêntico ao primeiro, mas agora ele soa diferente. Ele carrega todo o peso da jornada que a gente acabou de fazer. A admiração não é mais só pela glória dos céus, mas também pelo lugar surpreendente e honroso que a humanidade ocupa dentro dessa criação. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Hoje, em meio a tantos debates sobre valor, propósito e o nosso impacto no planeta, como essa visão tão antiga de dignidade e responsabilidade ressoa nas nossas conversas. É algo para se pensar.